Nesse vídeo nós vamos falar sobre os números da Covid-19 aqui no estado da Flórida, comentários sobre restrições de viagem e as últimas notícias da Disney. Esse é o Ponto a Ponto News. Olá, eu sou o Carlos Eduardo do Ponto Miami e do Ponto Orlando e essas são as notícias para o dia 31 de agosto de 2021. Nós vamos começar por Disney. Sim, depois de um certo suspense, de uma certa expectativa, a Disney anunciou que vai retornar as vendas do seu passe anual a partir do dia 8 de setembro. Quando ela anunciou isso, ela também anunciou, claro, os novos preços e os novos tipos, né? Na verdade, foi uma mudança de nome e uma retirada de alguns benefícios. Nós vamos comentar sobre eles. São 4 tipos. Começa com o Disney Pixie Dust Pass, que é o mais barato, que começa com $399 antes das taxas. E o mais caro é o Disney Incredi Pass, é perto de $1.300 antes das taxas. Importante a gente comentar o seguinte, que os 3 primeiros tipos são exclusivos para os residentes da Flórida e só o último tipo, mais caro, o Incredi Pass, é que permite a compra por quem não é residente do estado da Flórida, seja alguém de outro estado americano ou seja um comprador, um guest internacional. A Disney havia suspendido as vendas do passe anual quando do fechamento dos parques em 2020 por conta da Covid. Nesse meio tempo, houve um certo suspense porque a gente não sabia do jeito que viria, até porque o CEO da Disney, o Bob Chapek, havia feito alguns comentários com relação ao retorno, à expectativa de retorno, o consumo per capita que os portadores de passe anual faziam. Havia sim um certo medo de como é que viriam esses preços, de como é que viriam os benefícios ou até mesmo a disponibilidade desse passe. A diferença principal dos 4 tipos reside no que a gente chama de calendário de datas blockout, datas de bloqueio. O Disney Pixie Dust Pass ele vai ter mais datas bloqueadas, ou seja, datas que você, mesmo tendo o passe, você não pode ir no parque, tá? De uma maneira que vai decrescendo para chegar no Incredi Pass, que seria o passe que não possui datas blockout. Mas é muito importante separar e entender duas coisas. Uma coisa é o calendário de blockout, ou seja, as datas que você pode ou não usar o seu passe anual. E a outra coisa é o Park Pass System, o sistema de reservas da Disney que diz o seguinte, mesmo você tendo um passe, mesmo você tendo um ticket, ou mesmo você tendo uma reserva num resort Disney, você só pode entrar no parque se você fizer uma reserva anterior. Então são duas coisas diferentes. O controle de quantas vezes você pode utilizar o seu passe anual e entrar no parque vai depender muito, isso é muito importante, vai depender muito do sistema Park Pass. Mas vamos focar um pouquinho mais no Disney Incredi Pass. Como eu comentei, ele não tem datas blockout e ele tem uma outra coisa interessante, você pode segurar, você pode reservar, você pode ter até 5 reservas de parque no Park Pass de uma vez só. Explicando, não é que você vai ter só 5 reservas para o ano, não. Você pode manter sempre 5. Você usa uma e já pode marcar a próxima das 5. Sempre vai manter um estoque de 5 reservas com o seu passe. Isso já é uma melhora, porque atualmente, desde que foi implementado o sistema Park Pass, os portadores de passe anual só têm o limite de 3 reservas, de 3 passes Park Pass. Além disso, a Disney anunciou que existem benefícios para os portadores de passe anual, que são o seguinte: você pode utilizar o estacionamento de forma gratuita, contanto que estacione no estacionamento normal e não no Preferred. E a outra coisa é que você pode ter até 20% de desconto em determinados restaurantes, determinados quick service e em determinadas compras de mercadorias. Além disso, eles têm o que eles chamam de Bonus Reservations, que seria um número de Park Passes adicional aos 5 que você já tem de estoque, e isso é uma coisa que fica a critério da Disney e será usado de uma maneira promocional. Alguma polêmica sempre tem, claro, sempre houve, porque, primeiro, houve um aumento de preço, sim, um aumento considerável. Segundo, um benefício foi retirado, foi o Photo Pass, tá? Aquelas fotos
que você pode bater nos parques com os fotógrafos. Isso saiu e saiu para todos os tipos de parque de passe anual. Eu confesso a vocês que de certa forma eu fiquei aliviado com o resultado com que ofereceram. Apesar da retirada do benefício do PhotoPass, apesar de um aumento até considerável de preço, eu esperava que vinha uma coisa pior. O fato de que você continua tendo o benefício de poder estacionar de forma gratuita no estacionamento normal já é um grande benefício e é algo extremamente importante. A gente tem que lembrar que nos parques da Califórnia eles retiraram para boa parte dos passes, para boa parte dos tipos de passe que lá que eles chamam de chaves, de keys, eles retiraram esse benefício. Tá? Somente o mais caro é que continuava com benefício de estacionamento. Então, e a gente tem que lembrar que estacionamento nos parques Disney é um estacionamento caro, que vai de $20 a $25. E para quem vai como um portador de passe anual que tende a ir várias vezes ao ano, isso poderia ser uma fatia pesada no custo de curtir os parques Disney. Como era de se esperar, o anúncio dos novos passes gerou uma série de reclamações, algumas com toda a justificativa, mas a gente tem que lembrar o seguinte, a questão do passe anual, a gente tem que avaliar o quanto ele tem valor para você. Existem condições para você avaliar se vale a pena ou não ter esse passe. Mesmo com a ausência de certos benefícios, ou mesmo com a retirada, ou mesmo com o aumento de preço, você tem que comparar ainda com a situação de não ter o passe anual. E eu vou mostrar para vocês duas situações em que a compra do passe anual pode fazer sentido. Quando é um bom negócio comprar o passe anual? Se você é um residente da Flórida e você vai mais de 16 vezes ao ano. Quando eu falo 16 vezes ao ano, você tem mais de 16 entradas ao ano no parque. E, na verdade, ali eu falo entre 16 e 20, por quê? Porque dependendo da configuração e da época que você compre os ingressos, pode ser até que 20 vezes menos você poderia não precisar de um passe. Mas vamos ficar concentrando em situações em que você poderia querer visitar perto do Natal ou perto de um feriado importante. Então, as 16 vezes é a conta mais certa. E no caso de visitantes, de pessoas que não moram na Flórida, sejam moradores de outros estados americanos ou seja um visitante internacional, se você for mais do que 13 vezes ao ano, e aí naquela variação também de 13 a 18 vezes, eu vou ser seguro no 13, que eu acho mais tranquilo, você já poderia pensar num passe anual, sem levar em conta que você tem ainda benefícios que eu não estou colocando aqui nessa conta. A ausência de pagar o estacionamento e os descontos que você pode ter em alguns restaurantes, em algum quick service e em algumas compras dentro do resort. Ok? E vamos para outras duas notícias rapidinhas. Para quem gosta do Living with the Land, existem uma série de notícias recentes de que a atração está fechada e não se sabia exatamente por quê. Na verdade, houve um problema no sistema de bombas para toda a parte de água da atração e eles tiveram que suspender a operação da atração. Ela já está quase há uma semana fechada, mas imaginam que logo ela volta a funcionar. E a outra notícia é uma notícia interessante de uma obra que está acontecendo no Magic Kingdom e no Ticket and Transportation Center, que é o novo acesso ao segundo andar dos ferry boats. O que eles vão fazer agora é o que vão permitir a entrada do público, não só pelo primeiro piso do ferry boat, mas também uma outra entrada, o que eles chamam de uma gangway, no segundo nível, que facilita bastante e que acaba permitindo que a operação de embarque e desembarque das pessoas nos terminais seja muito mais rápida. Ok, agora vamos conversar um pouquinho sobre a situação aqui nos Estados Unidos e na Flórida com Covid-19. Tem muita gente me perguntando e eu estava devendo exatamente um resumo do que está acontecendo. Primeiro vamos falar aqui nos números dos Estados Unidos. O número de casos de infecção aumentou bastante, não chegou nos números nacionais, não chegou ainda a passar o que foi a pior fase, que foi durante o final de janeiro, começo de fevereiro, que era o inverno aqui,
mas essa variante Delta ela está se demonstrando extremamente contagiosa e pegou muita gente, inclusive vacinados, e as médias diárias no finalzinho do verão foram bem elevadas, e a gente pode dizer que essa é a segunda onda mais forte de Covid-19 aqui nos Estados Unidos. O que eu apresentei foram os números de infecção, tá? E eu quero só mostrar o seguinte, isso na verdade não está distribuído de uma maneira igual por todos os estados americanos. Esse problema de alto nível de infecção se concentra nos estados da Flórida, Georgia, Alabama, Mississippi, Kentucky, South Carolina, são onde a gente está tendo uma situação um pouquinho mais séria de infecção. Vamos falar um pouquinho de hospitalização e do número de mortes. A gente consegue ver nos gráficos que os números nacionais indicam o seguinte: hospitalização a gente está um pouquinho ainda abaixo do que aconteceu durante janeiro e fevereiro, ainda bem, o número de mortes também. Um grande número, na verdade, 98% das hospitalizações elas se dão com pessoas que não tomaram vacina. O próprio CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Americanos, já está reportando isso. 98% dos casos de hospitalização são de pessoas que não se vacinaram. Tá? E o número de mortes é um pouquinho menor que em situações anteriores, porque também já existe um certo desenvolvimento em tratamentos e estão podendo atacar a doença de uma maneira um pouquinho mais efetiva. Agora a gente vai ver um pouquinho como estão esses números aqui no estado da Flórida. E aqui é um pouquinho diferente. A gente, na verdade, está tendo essa que é a terceira onda, é a onda mais forte de todas aqui no estado. Muita gente infectada na Flórida, e a Flórida é um dos 3 grandes estados em número de infecção nos Estados Unidos. Quanto ao número de hospitalizações também, e subiu bastante, tá? Porque a gente tem que lembrar que a variante Delta ela é um pouco mais agressiva, tá? E acaba levando mais gente para o hospital do que outras variantes que aconteceram. E, infelizmente, na Flórida, a terceira onda é o que está batendo o recorde de hospitalizações. E aqui é a mesma coisa. Os dados do sistema de saúde da Flórida dizem que também é algo em torno de 98% a 99% dos casos de hospitalização são de pacientes que não haviam se vacinado. Mas uma coisa é muito importante eu comentar com vocês. Quando a gente fala da situação aqui na Flórida e de não vacinados, existe um entendimento errado de que isso é algo geral na Flórida. Na verdade, não. Tá? Nós temos condados aqui no estado da Flórida em que o nível de vacinação, inclusive, foi superior às médias nacionais. Deixa eu mostrar isso para vocês, que é importante. Os números de vacinação nos Estados Unidos dizem o seguinte: vamos pegar os números com relação à população de 18 anos para cima. Com todas as doses necessárias da vacina, a gente está falando em 63% da população. E olha como é que está a situação aqui na Flórida. Vamos pegar um condado como o de Miami-Dade, aqui em Miami. Quando a média americana é de 63%, para os acima de 18 anos, aqui no condado de Miami-Dade, o nível dessa vacinação já está em 80%. E se você pensar no condado de Orange, onde está Orlando, a gente está falando em 66% totalmente vacinados de 18 anos para cima. O problema da Flórida é exatamente nos condados menores e na parte de interior da Flórida, em que a opção de vacinação foi muito fraca. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Enquanto nos Estados Unidos, lembrando que 18 para cima você tem 63% da população totalmente vacinada, num condado como Glades County, que é aqui bem no centro da Flórida, tá? Somente 29%. Dixie County, que é lá para cima, quase no Panhandle, 31%. O problema da Flórida e o problema da infecção e da hospitalização e das mortes, da seriedade da pandemia, está se concentrando em residentes desses condados, que de certa forma também vão acabar ocupando espaço de hospitais e leitos em condados maiores, porque eles acabam tendo que ser transportados para Miami, para Orlando, Jacksonville, Tampa, e acaba comprometendo todo o sistema de saúde do estado. E agora sobre restrições de viagem. É o que eu mais recebo de pergunta sempre Carlos, quando é que vão abrir as fronteiras? Eu gosto de sempre lembrar o seguinte: as fronteiras nunca estiveram fechadas. Existe sim uma restrição para as pessoas que passaram por determinados territórios. Esses determinados territórios incluem o Brasil, Inglaterra, França, Itália, tal.
e que essas pessoas que passaram por esse território precisam fazer uma quarentena de 14 dias em territórios permitidos para depois vir para os Estados Unidos. Por isso que tem muita gente que está fazendo aquela história de ir para o México ou para a República Dominicana para depois ir para os Estados Unidos. Não existe uma restrição por você ser brasileiro, nada disso. Né? O brasileiro pode entrar aqui quando quiser, contanto que faça essa quarentena. Mas a grande verdade é que todo mundo me pergunta quando essas restrições serão levantadas e não existe qualquer ideia ainda, porque todo esse cenário está muito fluido. A gente tem que lembrar que ainda, se a gente pegar assim no mundo inteiro, os Estados Unidos é o hotspot, é o lugar em que a situação da pandemia está mais séria, tá? E mesmo alguns locais que com excelentes níveis de vacinação, como por exemplo o Reino Unido, você está tendo situações ainda muito sérias, o que determinam então uma fluidez nas regras. Então não existe qualquer indício, não existe qualquer comentário de que essas restrições elas deixem de existir de uma maneira rápida ou breve. Eu não gosto de estar dando datas aqui, mas eu pessoalmente não vejo a possibilidade disso estar acontecendo antes do final do ano ou até pensando em primeiro ou segundo trimestre do ano que vem. E esse foi o Ponto a Ponto News de 31 de agosto de 2021. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir o Ponto Miami, curtir o Ponto Orlando, tanto no Instagram como no Facebook. Não deixe de curtir o canal do Ponto Orlando no YouTube. E, se você ainda não conhece, não deixe de fazer parte do meu grupo Ponto a Ponto. Olha como é que é. Para fazer parte do grupo Ponto a Ponto no Facebook é muito fácil. Você vai no Facebook, no campo de busca e digita Ponto a Ponto tracinho dicas. Repetindo, Ponto a Ponto tracinho dicas. Uma outra maneira é se você está no Instagram, por exemplo, é você ir no perfil do Instagram, ali onde você tem Linktree, é só clicar ali e lá vai haver a opção do grupo no Facebook. E fica aqui o meu abraço, até a próxima edição do Ponto a Ponto News.